Bom dia! Hoje o nosso grupo irá falar sobre o pré-modernismo como um todo, seja a biografia dos seus autores até suas respectivas obras. Nosso grupo é composto por Vinícius, Antônio Oliveira, Antônio Manuel, Ligiane Aranha e João Vitor Nascimento. Bom dia, meu nome é Antônio e hoje eu vou falar sobre os escritores do pré-modernismo brasileiro. Um desses escritores que eu vou falar sobre dois de quatro escritores que tinham. Um deles é Euclides Rodrigues da Cunha. Ele foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. É basicamente quase um pau para toda obra. Ele publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902, a qual é dividida em três partes: a terra, o homem e a luta. Publicou também a Guerra de Canudos, no interior da Bahia. O seu tempo de participação nesse período do pré-modernismo foi de 1866 a 1909. E também vou falar sobre José Pereira da Garça Aranha. Ele foi um escritor e diplomata maranhense. Sua obra que merece destaque é Canaã. Foi publicada em 1902. Outras obras que merecem destaque são Malazarte, A Estética da Vida e O Espírito Moderno. O seu período de participação no pré-modernismo foi de 1868 a 1931. As características do pré-modernismo invocam o nacionalismo e o regionalismo por meio do espírito de renovação artística que se desenvolvia na época. Trata-se de um movimento literário de transição entre o simbolismo e o modernismo, que ocorreu aqui no Brasil no início do século XX. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Monteiro Lobato mudou o seu nome, que era registrado como José Renato Monteiro Lobato. Resolveu mudar o seu nome porque queria usar a bengala do seu pai, que havia falecido em 1898. Então, anos foram se passando e em 1904 formou-se em Direito em uma faculdade de São Paulo. No mesmo ano, ele voltou para Taubaté, onde ele conheceu Maria Pureza. Com ela, se casou e anos depois, em ser nomeado um produtor público da cidade de Areias, em 1907. Nessa época, ele pintava e escrevia artigos para os jornais Rio Santos e São Paulo. Logo depois, ele escreveu Cidades Mortas, livro que retratava a agonia da cidade quase abandonada. Como escritor literário, Monteiro Lobato situa-se como os autores regionalistas do pré-modernismo. Ele se destacava nos gêneros contos e fábulas. Realmente, o universo retratado pelo escritor eram os vilarejos decadentes da população do Vale da Paraíba no momento da crise do plantio do café. Uma das obras que mais se destacaram de Monteiro Lobato foi o Saci, no ano de 1921, Marquês de Rabicó, que foi em 1922, Peter Pan, que foi em 1930, entre muitos outros que se destacaram. O pré-modernismo é basicamente o período de transição entre a escola literária do século XIX e o modernismo, que aqui no Brasil tem início a Semana da Arte Moderna. Como o próprio nome já diz, pré-modernismo é aquilo que vem antes do moderno, pré-moderno. Ou seja, escritores, artistas que tinham características do seu tempo, mas também eram inovadores. Então eles já eram modernos de certa forma. Eles começaram esse rompimento entre o antigo e o novo. No contexto histórico mundial da época, a gente tem os conflitos provocados pelo neocolonialismo, já que a redivisão das colônias da África e Ásia acabou criando vários conflitos que futuramente deu a Grande Guerra Mundial. No contexto histórico do Brasil, a gente tem o fim da República da Espada e o começo da República Velha, que foi quando um primeiro presidente civil foi eleito. E também nessa época, a gente tem a política conhecida como política do café com leite, já que a gente tem os cafeicultores de São Paulo, que foram responsáveis pela industrialização rápida do país, principalmente no Sudeste, e os mineiros, que tinham também grande influência na economia por causa do corte de gado e de produção de leite. Bom, nesse período também tem várias revoltas que são idealizadas nos livros, como a Revolta de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata. Tudo isso a gente são encontrados em livros, como Os Sertões, de Euclides de Cunha, que fala sobre a Guerra de Canudos, Oswaldo Cruz, que fala sobre a Revolta da Vacina. Bom, basicamente é isso que se enquadra nesse período, além daquela sempre treta que tem entre as pessoas mais antigas e os jovens do período que querem quebrar as barreiras.
contradições desse período podem ser vistas nas artes e escritas pré-modernistas. Afonso Henriques de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, foi um escritor e jornalista brasileiro. Sua obra de destaque é Triste Fim, de Policarpo Quaresma, escrito numa linguagem mais coloquial. Ele nasceu em 1881 e morreu em 1922. Isso é tudo, pessoal.